Bom dia a todos. Eu sou o professor Gilson Jerônimo, da Universidade Federal de Pernambuco, e essa é a aula 4 de Eletrônica 1, período 2020.1. O assunto de hoje é características não ideais de amplificadores operacionais. Essa é a segunda aula do capítulo 2 referente a amplificadores operacionais. Após essa aula, teremos mais uma aula sobre aplicações de amplificadores operacionais em regiões não lineares. Esse é um breve sumário do que vamos ver nessa aula de hoje. Leituras recomendáveis. O capítulo 2 do livro de Cedra, todo, como eu já tinha avisado antes. E os problemas são os mesmos ainda, tá, pessoal? Esses são os 5 problemas, tá? Mas lembre-se que são exercícios bem simples. Explorem outros exercícios também. Eu vou passar exercícios um pouco mais elaborados no final, após a próxima aula. Okay? Vamos então à nossa aula. Então, pessoal, a primeira não idealidade, que a gente já viu do amplificador operacional nas aulas passadas, foi a questão da tensão máxima dessa época. Se nós temos uma alimentação aqui, com fontes simétricas, por exemplo, tá? Acontece que a tensão de saída ela não pode passar, essa tensão de VDD, que ela seria como se fosse a máxima tensão, e VSS seria a mínima tensão. Entretanto, devido a algumas características de como é implementado, na verdade, esse VSS ainda não é o máximo de tensão atingido pelo V0. Ainda fica aí um pouquinho próximo a ele, mas essa diferença dele pode variar. Bom, então, tirando essa não idealidade, que a gente viu na aula passada, a condição mais ideal, a princípio, é nós termos uma coisa desse tipo aqui. Tá? Então vamos ver algumas não idealidades. Então, a primeira não idealidade que temos é com referência a esse terra aqui. Se vocês se lembrarem lá da aula passada, eu avisei que esse terra aqui, que seria esse terra, se nós estivéssemos alimentando com fontes simétricas, seria uma espécie de combinação linear, ou a média desses valores aqui, que estaria aqui nesse ponto aqui. Tá? Então, essa tensão aqui, que antes a gente colocou como sendo em terra, na verdade ela vai depender do VDD e do VSS. Mas não só disso. Tá? Isso aqui vai depender do VCM. E o que seria esse VCM? Tá? Esse VCM seria a chamada tensão modo comum, que eu já vou mostrar o que é. Nós podemos fazer a aproximação da seguinte forma. Tá? Se temos fonte simétrica aqui, ou seja, VDD foi igual a menos VSS, então essa tensãozinha aqui, na verdade, ela só vai depender da tensão modo comum. Tá? Isso aqui também eu estou fazendo uma coisa meio que ideal. Porque até essas tensões aqui serem exatamente simétricas, isso também vai depender da sua bateria ou do seu conjunto de fontes. E às vezes isso também é uma aproximação. Mas vamos lá, vamos considerar isso. O que seria então a tensão modo comum, o VCM? O que é? Basicamente é a tensão média entre VP e VM. Nós sabemos que quando ele está operando na região linear, essas tensões são muito próximas, são aproximadamente iguais. E aí, claro, a média dela seria a tensão modo comum. A tensão diferencial nós já sabemos a diferença entre essas duas tensões. Tá? Com essas duas equações,
nós podemos montar essa equação matricial e invertendo essa matriz aqui, nós chegamos a essa outra equação matricial que relaciona o VP e o VN com a tensão diferencial e a tensão modo comum. Então, a gente reescrevendo essa equação matricial nessas duas equações, temos, né, essas duas equações aqui. Né? E aí, se nós separarmos a parte média e parte DC, né, tanto do meu VP quanto do meu VN, né, assumindo, né, que estamos trabalhando em uma região linear, e aí nós consideramos, né, que o nosso VD ele é apenas um VDzinho, né, e o VCM passa a ser um VCzão maiúsculo, ou seja, ele é constante. Né, e o nosso VP e nosso VN pode ser dado por essa equação aqui. Vamos dar uma olhada como seria isso. Então, é como se nós pegássemos nossa tensão VP e VN, certo? Teríamos aqui uma tensão pequeno sinal, que seria menos 1/2 de VD, aqui teríamos 1/2 de VD, né? E essas duas tensões aqui, que têm amplitude muito baixas, tá? Pequenos sinais, estaria conectado a uma tensão constante. Tá? E aí, né, teríamos nosso ganho diferencial, que é o nosso modelo comum que nós já temos. E, lógico, considerando que em média essa tensão é igual a essa, né? Então se eu pegar essa tensão daqui para o terra, nós podemos chamar isso aqui de VCM, né? Nós teremos uma fonte de tensão controlada por tensão, que é VCM, com o nosso ganho modo comum, seria esse ACM. Né? O ideal é que esse ganho modo comum ele seja muito baixo. Tá? Mas de fato, né, a equação mais correta, tá, para o V0 seria AD VD mais ACM VCM, que seria a soma, tá, dessas duas tensões ou uma combinação linear de VD e VCM. Tá? Mas lembrando que o VCM nós consideramos uma tensão constante. Tá? Agora, se a gente varia VCM, tá? E a gente mantém, por exemplo, uma coisa bem simples, né? Eu ligo esses dois fios aqui e aí aplico uma tensão modo comum constante aqui. Começo a variar o VCM. Né? E aí eu posso ver a variação do V0. Né? Então eu teria, né, talvez experimentalmente, como medir, né, quem é ACM e quem é AD. Né? O AD nós podemos também medir. Né? Podemos fazer experimentos para tentar medir isso aqui. Uma medida importante é a rejeição modo comum, né? Que basicamente é uma relação de potência, né, em dB entre o ganho, né, diferencial e o ganho modo comum. Tá? Aqui nós podemos colocar na forma de divisão do logaritmo ou subtração. Tá? É a mesma coisa que o AD em dB menos o ACM em dB. Tá? Pois bem. Então, será que a gente conseguiria, através desse experimento aqui, medir quem é ACM? Né? Será que se eu amplificar ali o VCM, né, colocar um certo valor e medir o ganho na saída, será que eu vou conseguir medir quem é o ACM? Então a coisa não é tão fácil assim quanto parece. E por que não é tão fácil, né? Porque se você, por exemplo, ligar aqui 0, tá? Por aquela nossa fórmula anterior, a tensão teria que dar 0. Então será que na prática isso aqui dá 0? Então na prática o V0 ele vai estar ou próximo de VDD ou próximo de VCS. Normalmente, tá?
pode ser que você tenha alguma sorte e ele caia no zero, tá? Mas normalmente não, né? E por que isso não ocorre, né? Porque aí, né, além do ganho em modo comum, temos uma outra não idealidade, que é a chamada tensão de offset. E o que seria essa tensão de offset? Então, o que acontece, né? Se nós ligarmos essas duas entradas, o que vai acontecer é que existe uma não idealidade conhecida como tensão de offset, que é uma pequena tensão que você vai ter. Né, essa tensão ela pode ser positiva ou negativa, tá? Mas ela vai se somar, né, à sua tensão VP. Né? Claro que ela pode somar positivamente ou negativamente. Tá? Mas aí o fato é que se for positivo, né, essa saída vai estar muito próxima do VDD, né, considerando que o ganho é infinito. E se for negativo, né, vai estar bem próxima do VSS. Tá? Então essa é também mais uma não idealidade, né, que nós temos que considerar. Então nós podemos até tentar, né, fazer um experimento para medir, né, a tensão de offset. Né? Vocês aplicam a tensão contra a tensão mais, né, e você tenta ajustar essa tensão até você zerar isso aqui. Então você achou, né, a tensão de offset. É simples de fazer esse experimento? Não, né, porque essa tensão de offset ela pode ter, né, ela pode ser, né, da ordem de microvolts, tá? E quem conhece um pouquinho, né, de prática de laboratório de eletrônica sabe que trabalhar com tensões da ordem de micro, de milli, é relativamente difícil, tá? A não ser que realmente você tenha instrumentos bem caros, com bastante precisão, e também que você tenha salas, laboratórios, né, com uma rede, né, bastante imune a interferências, né, de redes externas e eletromagnéticas. Né? Mas trabalhar com essa faixa de tensão e fazer medições nessa faixa de tensão é uma tarefa relativamente difícil, tá? Embora aqui dá para a gente tentar fazer algumas coisas. Bom, então, mas se é possível a gente medir essa tensão de offset, claro, ajustamos para esse aqui dar zero, depois ligamos esses dois terras aqui, aplicamos uma tensão de modo comum, e aí sim a gente pode ver, né, a gente pode até variar a tensão de modo comum para tentar ver qual é a variação aqui e tentar medir o ganho em modo comum. Então, uma vez que a gente tem o ganho em modo comum e o ganho diferencial, nós podemos calcular o nosso CMRR, né, que é a rejeição em modo comum. Tá? Pois bem, então a gente, com esse experimento aqui, com a combinação do outro experimento, a gente, né, iria, por exemplo, poder tirar a tensão do offset e o ganho em modo comum. Tá? Mas, normalmente, quando você vai para o fabricante, né, e pega o datasheet dos instrumentos, essas informações também já estão lá. Então, também, se você não quer testar, se você não quer medir, você pode ir no datasheet e verificar. Bom, mas e o ganho diferencial, né, em malha aberta? Como é que a gente mede esse ganho diferencial em malha aberta? Bom, a pergunta é que o ganho ele tende a infinito, né? Então, é muito difícil você fazer um experimento, como eu falei, né? Se o ganho ele é muito alto, tá, da ordem de mega, vamos dizer assim, mega, tá? Então, se o ganho é da ordem de mega, você tem que colocar tensões aqui da ordem de micro, né? Da ordem de micro, para que a tensão da saída seja da ordem de volts. Isso é complicado, tá? Como eu já falei, vocês fazerem, né, ou controlarem, né, ou gerarem tensão, né, da ordem de micro, né,
e medir e colocar no osciloscópio, né, e testar, é bastante complicado. É preciso ter instrumentos bons, né, salas com bastante imunidade à interferência e a ruído também. Então, será que o fabricante ele fornece para a gente essa informação? Qual seria o ganho em malha aberta? Normalmente não, tá? Porque esse ganho em malha aberta ele varia na frequência, né? E como ele varia na frequência, imagine então, né? Imagine o nosso sinal de voz, por exemplo, tem várias frequências. Então, qual seria o ganho malha aberta? Né? E como é que a gente testaria, por exemplo, a faixa de passagem? Né? Então, nós precisamos, né, para a gente trabalhar, saber em que situações, né, o nosso amplificador ele vai operar. Tá? Bom, então, aqui eu vou já adiantando uma parte, né, embora a gente vai entrar em detalhes nisso. Quando a gente for falar em transistores, né, mais para o final do período, né, esse aqui é um dos últimos assuntos do período, né, como a gente faz o amplificador operacional. Então, basicamente, o que é um amplificador operacional? Você vai ter um estágio de entrada. Normalmente é um estágio formado por par diferenciais de transistores, seguido, né, então depois desse estágio você vai ter vários estágios de amplificação. Né? Esses estágios de amplificação normalmente usados são fonte comum, ou coletor comum, dependendo da tecnologia. Né? Ou até configurações cascodes, mas isso aí vocês vão aprender lá em Eletrônica 2 ou Eletrônica 3. Então você vai colocar vários estágios, né? E cada estágio você tem um acoplamento dos estágios. Normalmente é feito um acoplamento capacitivo. E eu falei para vocês lá sobre o modelo, né, de amplificadores, né? Eu falei que imagine esse circuito aqui está sem o capacitor, tá? Esse modelozinho aqui, se você for ver, né, é uma fonte de corrente em paralelo com um resistor. Né? Você pode tirar o modelo norte, seria uma fonte de tensão em série com a resistência. Né? Então, seria mais ou menos aquele nosso modelo. Tá? Sendo que eu deixei isso aqui para a gente visualizar uma certa não idealidade que existe. Né? Então, entre esses estágios, o nosso amplificador, na verdade, ele vai ter uma componente capacitiva aqui. Né? E isso faz com que a tensão na saída, né, de cada amplificador desse, ela possa interferir na entrada também. Então você vai ter, cada amplificador desse você tem também uma certa malha de realimentação. Tá? E aí, dependendo do ganho, você vai ter vários ganhos realimentando. Isso aqui gera uma função transferência que ela é normalmente complicada de analisar. Né? E não só isso, né, o fato de você ter efeitos não lineares com realimentação e com amplificação, acaba que você também pode gerar instabilidades de gerar oscilações. Né? Inclusive isso é usado, por exemplo, para você fazer osciladores. Tá? Mas esses assuntos desses osciladores aí, seriam os osciladores de Hartley-Kopitz, né? Esse assunto fica aí para a eletrônica 3. Mas quando você tem amplificação com efeito não linear e realimentação, você acaba gerando oscilações. Né? E essas oscilações, além disso, você pode também ter instabilidades. Né? Essas oscilações já são consideradas, já é considerado uma instabilidade. Né? Mas fora isso, você pode ter instabilidade mesmo no circuito. O circuito começar a oscilar e saturar. Né? Ou gerar ondas quadradas, enfim. Né? Em determinadas frequências. Então isso é muito ruim. Né? Claro, os amplificadores operacionais, todos eles que estão, os comerciais, eles já foram testados e são projetados para não ter esse tipo de problema. Tá? Mas se você vai projetar o seu próprio, você tem que tomar todos esses cuidados. Né? Mas uma técnica muito simples de você fazer isso é de você tentar resolver esse problema, né? Dessa sequência, né? Até porque esses capacitores aqui relativamente são pequenos. Né? Então a ideia mais simples é você produzir um polo dominante.
E o que seria um polo dominante? Né? Seria uma espécie de polo, né, que está mais próximo possível da origem. Né? Então, quem lembrar lá da função de transferência, sabe que é um polo. Né? E esse polo, digamos assim, ele vai aparecer mais do que todos os outros. Né? E como é que é feito isso? Uma técnica bem simples, né, que depois a gente pode até demonstrar, é utilizar uma capacitância de Miller, né, para construir um efeito Miller. Né? Se você tem amplificadores de alto ganho e você acopla, faz um acoplamento capacitivo, né, da saída dele com a entrada dele, você gera na entrada um efeito capacitivo bastante alto. Isso faz com que você tenha uma capacitância relativamente alta, tá? Vista pela entrada. E, né, se esse primeiro polo aqui que aparece for essa frequência aqui, né, aqui está em radianes por segundo, mas considera ela em hertz. Se essa frequência for relativamente baixa, né, o que acontece é que esse circuito aqui, né, toda a faixa de operação dele, ele vai ser regido por essa expressão aqui, desse polo aqui. Então é isso que a gente chama de polo dominante. Tá? Deixa eu mostrar aqui uma expressão, né, desse polo dominante. Tá? Então, se nessa faixa aqui, tá, para ômega em menor, né, do que esse polo aqui, nós temos uma constante, né? O ganho malha aberta ele é esse A0 aqui. Tá? Mas a partir dessa frequência desse polo dominante, né, o polo dominante seria o menos ômega b. Né? A partir dessa frequência aqui, você tem uma queda de 20 dB por década. Né? E vamos supor, né, que ele consiga chegar até o 0 dB. Vamos supor que ele consiga chegar até o 0 dB sem a interferência de nenhum outro polo aqui. Tá? Se isso acontecer, nós dizemos que esse nosso amplificador ele é um amplificador operacional compensado em frequência. Tá? Isso é interessante porque essa frequência aqui, no qual ele cruza, né, o zero, né, ou seja, é a frequência na qual o ganho ela fica unitário. Né, que esse ômega t aqui, né, talvez chamado de frequência de passagem de ganho unitário, né, ou faixa de passagem de ganho unitário. O mais correto seria a banda de passagem de ganho unitário, né, que é essa banda aqui. Né. Então essa banda aqui, né, essa frequência, claro, daqui para o zero, está com zero no linear. Aqui está em potências, tá? Mostrando aqui em décadas, ok? Mas, enfim, essa banda aqui, né, que seria essa frequênciazinha, nós chamamos de faixa de passagem de ganho unitário, dada em Hz, né? Você multiplica por 2π, tem ela em radianes por segundo. Se você não tem influência de nenhum outro polo, isso aqui é seu polo dominante no sistema. O que acontece é que normalmente essa frequência aqui, no qual ele começa a cair, é uma frequência muito baixa. Tá? Pode ser, por exemplo, frequência da ordem de 10, 100 Hz. E aí isso é muito baixo. Aí você pode pensar, professor, mas então nossa faixa a faixa em que nós podemos utilizar aquelas nossas aproximações de médias frequências para um amplificador operacional seria bem baixinha, né? Seria da ordem do ômega b. Né? E o ômega b seria uma frequência muito baixa. Muito baixa. Né? Então, será que isso acontece? Claro, se você fosse usar o seu amplificador operacional em malha aberta, sim, a resposta seria sim. Tá? Ele vai funcionar. A parte, né, de médias frequências para ele seria uma banda bem baixinha, né, próxima aqui dos 10 Hz, 100 Hz, tá? Que para nós seria impraticável. Né?
Mas vamos considerar agora a frequência que está acima dessa frequência aqui, ômega B. Né? Se a gente considera a frequência que está acima do ômega B, né? Então o que acontece é que esse termo aqui mais 1 é dado apenas por ele. Então a gente tem a aproximação aqui para o nosso ADS, que é basicamente a 0 multiplicado por ômega B sobre S. Né? E o módulo, se a gente quiser calcular uma relação, né, entre o ômega T e o ômega B, né, a gente sabe que aqui, nesse ponto aqui, quando o dB tiver 0 dB, o módulo do ganho vai dar 1. Né? Então, usando a fórmula, nós chegamos à relação que ômega T, né, que é essa frequência aqui em radianos por segundo, é dado pelo ganho inicial multiplicado por ômega B. Tá? Então, se esse ganho inicial é grande, embora o ômega B seja pequeno, o ômega T acaba sendo grande. Tá? Então, quanto maior o A0, melhor para o ômega T. E aí, quando você está fabricando esse tipo de dispositivo, né, existe um processo que é chamado de caracterização. Então, você está fazendo vários amplificadores operacionais, utilizando a mesma pastilha, né, utilizando as mesmas dimensões, tudo igual, e acontece que você tem variação no seu ganho inicial. Tá? E você também tem variação do seu WB. Tá? Mas o produto A0WB, ele aparentemente ele varia pouco. Tá? Então esse é o parâmetro que o ômega T é o parâmetro mais confiável. Né? Dentre esses 3 parâmetros aqui, você pode ter para você tentar estimar, né, o seu ganho malha aberta, tá? Em um amplificador operacional. Né? Então essa frequência aqui normalmente ela é dada nos datasheets. Ok, vamos dar uma olhada aqui. Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos calcular qual é a resposta, tá, do nosso circuito amplificador inversor. Tá? Considerando que agora o ganho não é mais infinito, mas sim dado por A0, que é um valor muito alto, dividido por 1 mais S sobre ômega B. Na verdade, eu vou fazer uma outra aproximação aqui. Tá? Eu vou aproximar. Vou fazer essa seguinte aproximação. Tá? Então eu vou utilizar essa aproximaçãozinha aqui. Ou seja, eu vou considerar que as frequências estão acima de ômega B, mas estão bem abaixo do ômega T. Bom, vamos ver então o que acontece aqui tá, com esse amplificador inversor. Tá, pessoal? Esse circuito aqui a gente fez ele na aula passada, tá? Mas agora vamos fazer ele no domínio de Laplace. Vamos considerar agora que o nosso ganho, tá, A de S, é dado por essa aproximaçãozinha aqui. Tá? Bom, fazendo isso, tá, nós chegamos a essa equação aqui. Tá? Essa equação aqui eu peguei da aula passada. Tá? Vou considerar que a minha resistência de entrada ela tende a infinito. Tá? Então, vou zerar esse termo. Então, aqui eu vou ter apenas esses 3 termos. Tá? Então, colocando em evidência, tá? E arrumando tudo. Tá? E depois jogando tudo para o lado de lá e fazendo as devidas manipulações, né? Nós chegamos, né, a essa expressão aqui. Tá? Aqui agora eu vou substituir o meu A de S pelo ômega T sobre S. Tá? E aí fazendo isso, tá, a expressão
do meu ganho, ela é dada por isso aqui, ó, menos R2 sobre R1, que multiplica 1 dividido por 1 mais S dividido por ômega t, R1 mais R2 sobre R1. Tá? Arrumando, fica isso aqui. Tá? E aí é o seguinte, ó, essa expressão aqui, ela é a expressão no filtro de primeira ordem. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Né? Então, note que quando as frequências forem muito abaixo dessa frequência aqui de corte, desse ponto aqui, o ganho vai ser menos R2 sobre R1. Tá? Se eu fizer o gráfico em dB, eu teria esse valorzinho aqui do ganho constante. Tá? E aí, a frequência de corte na qual eu começo a perder, né, os valores do meu ganho, né, aquele ganho que eu calculei, lembra que o ganho que a gente calculou era menos R2 sobre R1. Tá? Então, quando é que esse ganho aqui, ele começa a baixar? A partir dessa frequência aqui, que é quem? Ômega t dividido por 1 mais R2 sobre R1. Note que o ganho ele é aproximadamente R2 sobre R1. Tá? Então isso aqui é aproximadamente ômega t dividido pelo ganho do circuito. Né? Então, para a gente, aquele nosso amplificador inversor, médias frequências para ele vai ser essa faixa aqui. Tá? Vai ser frequências que estão entre ômega b, né? Isso aqui vai estar no seu datasheet, e essa ômega t, né? O ômega t também está no datasheet, né? Dividido por 1 mais o ganho do seu circuito. Tá? Bom, aí eu recomendo que vocês façam essas contas aqui para também o amplificador inversor. Tá? Mas você vai chegar a uma fórmula, né, prática que é aproximadamente isso. Tá? Essa frequência aqui máxima, tá, que você pode trabalhar, ela vai ser ômega t dividida pelo ganho. E esse ganho aqui é o ganho malha fechada, tá, pessoal? Tá? E essa fórmula aqui ela vai valer para quase todos aqueles circuitos que a gente analisou. Então, para a eletrônica 1, o que é importante para a gente? Saber qual é a frequência máxima que a gente pode usar no nosso amplificador inversor. Se você está implementando um amplificador inversor, um integrador, um derivador, qual é a frequência máxima na qual a gente pode considerar ainda aplicações em médias frequências. Se passar desses valores, o ganho já não é mais aquele que a gente calculou, que seria menos R2 sobre R1. Ele vai estar alterado, tá, pessoal? Então é muito importante vocês entenderem quais são os limites de operação do seu amplificador operacional. Tá? Note que isso vai depender de parâmetros do amplificador operacional, tá? E do circuito que você está implementando, ou seja, do ganho que você está implementando, né? Os seus amplificadores. Tá? Isso é bem interessante, tá? E se um engenheiro ele não domina isso aqui, ele não vai conseguir fazer filtros para utilizar na prática. Tá? Ele pode, por exemplo, construir filtros achando que tem um ganho, mas ele vai estar trabalhando numa região aqui no qual você está tendo uma função transferência. Então você vai ter diversas distorções no seu sinal. Tá? Mas o detalhe é que mesmo você tendo aqui problemas, né, com essa faixa de passagem, ainda assim, esse modelo aqui de ganho ele é um modelo linear. Tá? Vamos dar uma olhada numa outra situação no ideal, no qual a gente não tem, né, a mesma, vamos dizer assim, a mesma sorte. Né? Que é o caso do slew rate, né? Que é definido, né, a sigla é SR, né, é um parâmetro também do amplificador operacional. Esse parâmetro, tá, ele é medido experimentalmente,
E ele é definido como sendo a máxima derivada que você pode ter na sua saída. Né? Ou seja, porque você tem aqui uma variação aqui. Né? Nós sabemos que se a gente tem um comportamento, tá, de primeira ordem, essa é a resposta natural do circuito. Tá? Nós vamos ter um comportamento de primeira ordem porque nós temos aquela aproximação do polo dominante, né, quando a gente tem um amplificador operacional considerando compensado. Tá? Mas aqui nesse caso não precisa ser compensado não. Tá? O fato é que essa derivada aqui, se ela for maior do que essa taxa aqui, que é a máxima derivada, supor que essa taxa que seja um pouquinho menor do que isso, a resposta da saída, na verdade, não vai ser essa, vai ser quase uma reta aqui. Tá? Essa resposta aqui em verde seria a resposta se o sistema fosse todo linear. Mas, no caso em que no caso no caso real, você pode ter uma coisa assim, tá? Se o seu slew rate for menor, né, do que essa derivada. Então, um exemplo bem simples de você verificar isso aqui é você pegar e colocar uma entrada senoidal com uma certa frequência. Tá? E aí você vai aumentando a frequência. Né? E você tem esse comportamento aqui senoidal. Tá? Em eletrônica 3 vocês vão ver um parâmetro conhecido como distorção harmônica, né? No qual vocês vão aprender como medir e como fazer experimentos para encontrar essa distorção. Tá? Então, mas através dessa distorção harmônica, tá, é possível a gente verificar a partir de que frequência esse circuito aqui, que é senoidal, a saída ela começa a ficar triangular. Né? Isso é um efeito não linear. Né? Por quê? Se fosse um efeito linear e você tem uma frequência, o que iria acontecer é que essa sua frequência ela ia cada vez mais sendo atenuada de forma que você tivesse uma amplitude bem baixinha dessa frequência. Tá? Mas aqui não, aqui você não tem esse efeito, você tem um efeito realmente não linear. Você gera uma forma de onda triangular. E uma forma de onda triangular ela vai ter diversas frequências, né? Mas a primeira frequência que vai aparecer aí é a frequência do terceiro harmônico. Tá? E aí, quando esse terceiro harmônico começa a subir bastante, à medida que você vai aumentando a frequência, você diz, não, opa, a partir dessa frequência aqui, eu tenho, né, o meu problema de... eu tenho um problema de não linearidade, então uma distorção não linear. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Né? Vamos considerar a entrada com uma certa... Vamos considerar esse circuito aqui que é o seguidor. Tá? Esse circuito seguidor correto, o ganho dele é 1. Tá? Então ele teria que replicar o VE exatamente igual. Tá? Mas, claro, no caso do integral a gente já sabe que ele não vai replicar. Né? Porque ele não é perfeito. Tá? No caso da senoide, né, se você estiver trabalhando na faixa de frequências médias, vai ficar igual. Tá? Então você vai aumentando ali a frequência, aí você começa a ver que esse circuito vai ficando triangular. Né? Mas então vamos dar uma olhada aqui. Em algum momento você tem que essa tensão aqui de entrada, a saída é igual. E a partir de um certo valor você vai ter uma certa diferença, você vai começar a ter um triangular. Então vamos dar uma olhada aqui na derivada da entrada, né? Porque enquanto esses circuitos forem iguais, eles estão funcionando de forma adequada. Somente quando esse circuito aqui tiver derivadas acima da minha taxa, né, do meu slew rate,
é que eu vou ter divergência, né, entre o VE e o V0. Né? Então, quando os circuitos forem iguais, né, o que eu vou ter? Minha entrada é isso aqui. Tá? Então, a minha derivada na entrada ela é dada por menos Vm ômega seno de ômega 0. Eu derivei isso aqui. Tá? Então, considerando minha entrada, se eu pegar o maior valor de derivada, vai ser dado por a amplitude que eu estou alimentando e a frequência. Tá? Claro que isso aqui eu também estou considerando que isso aqui tem que ser abaixo, né, da minha saturação. A gente ainda tem a saturação. Mas assim, essa é a derivada que a gente tem máxima da nossa entrada. Tá? E a gente sabe que quando... Né, a gente sabe que quando chegar nessa frequência crítica, né, essa frequência crítica nos datasheets ela é chamada de faixa de passagem a plena potência ou banda de passagem a plena potência. Tá? Pode ser dado em Hz, né? Mas a partir dessa frequência aqui, né, se você quiser ela em radianos por segundo, 2π, a partir dessa frequência, o seu sinal ele começa a distorcer. Tá? Isso aí a gente também está considerando com a tensão máxima na saída. Tá? Essa tensão máxima, normalmente, ela vai depender da nossa alimentação também. Tá? Mas a gente pode ver também lá no datasheet qual a máxima alimentação que a gente pode jogar. E qual seria a máxima tensão na saída. Tá? Então, com esses parâmetros, né, nós sabemos que um pouquinho antes dessa frequência aqui, FM, a entrada é igual à saída. Então, ambos vão ter a mesma derivada. Né? E aí, a máxima derivada nessa situação, né, seria a tensão máxima na saída, né, multiplicado pela frequência, né, a ômega-m. Né? Então, isso aqui seria exatamente igual a esse R. Tá? Se essa frequência passar, o que acontece? A taxa, a derivada na entrada, ela fica maior do que na saída e você começa a ter distorção. Né? Então, com isso, você tem uma relação, né, entre essa faixa de passagem a plena potência, tensão máxima, né, e o slew rate. Né? Então, aí você pode calcular, fazer os seus cálculos. Nota que esse slew rate aqui, o problema dele aqui é gerar distorções não lineares. Tá? Então, esse aqui é um problema, tá? Que você pode, às vezes estar corrigindo, diminuindo a amplitude da saída, tá? Ou a amplitude da entrada. Mas nem sempre você consegue resolver. Tá? Mas para aplicações no qual você, de áudio, por exemplo, né, no qual você não quer distorcer, no qual você tem que ter cuidado com, por exemplo, o ganho está na banda, você não pode ter variação do ganho, você não pode ter uma fase não linear, né, para não gerar ecos, né, não gerar fantasmas. Né? Então, se você está preocupado com isso, você tem que evitar, tá, essa frequenciazinha aqui. Né? Então, sempre opera abaixo dessa faixa aqui. Tá? É uma recomendação. Então, pessoal, essas são as principais não idealidades que vocês vão encontrar no dispositivo amplificador operacional. Né? É importante vocês conhecerem para que vocês possam fazer o projeto, né, de forma adequada, né, sem tentar de alguma maneira passar desses pontos críticos aí. Né? Mas claro que dependendo da sua aplicação, né, esses efeitos não ideais eles às vezes podem ser uma ajuda. Né? Um exemplo bem simples, vocês vão aprender que no caso de circuitos para telecomunicações, né, algumas vezes a não linearidade ela vai ajudar. Bom, com isso terminamos essa parte aí, né, de características não ideais dos amplificadores operacionais. Na nossa última aula, nesse capítulo 2, vamos verificar algumas aplicações utilizando a região não linear, ou seja, de fato, vamos utilizar o amplificador operacional como comparador.
E aí vamos ver algumas aplicações bem simples de alguns tipos de osciladores, que é bem interessante. E também vamos ver a aplicação de comparação, né? Que é bastante importante também para você fazer, por exemplo, conversão analógica para digital. Bom, pessoal, com isso nós terminamos a aula de hoje. Até a próxima e um bom final de semana para vocês.